dia, Vieira. Tudo bem? Tudo ótimo. O que é o processômetro que a AMB está lançando hoje aí em Brasília? É o placar da justiça que mostra para a sociedade a quantidade de processos que hoje tramita no judiciário brasileiro e ele vem computando a cada 5 segundos, né, o ingresso de uma demanda. Então nós estamos utilizando como uma estratégia para iniciar um debate que para nós é fundamental sobre o problema do congestionamento judiciário e as causas desse congestionamento. Nós queremos enfrentar essa questão, nós necessitamos, né, o apoio da sociedade para que possamos avançar nessa abordagem do litígio no Brasil. A cada 2 brasileiros, um tem alguma demanda na justiça, né? Pode ter um ter várias, mas vamos lá, na média é isso. Exatamente, o número de processos equivale à metade da população, tá? É um número bastante elevado e nós também estamos utilizando um outro número, um outro dado nesse placar, que é a quantidade de processos que não deveriam ingressar em juízo, baseado no número dos processos daqueles grandes demandantes, que é o poder público, o sistema financeiro e as telefônicas, né? Nós estamos utilizando esses números, esse segundo placar, como forma de demonstrar que 40 milhões de processos poderiam não estar dentro do judiciário, desde que esses organismos, esses segmentos da sociedade cuidassem para não violar direitos do cidadão. Estariam aonde? Como é que funcionaria esses acordos aí, né? Porque aí a proposta é fazer acordo entre as partes, é isso? Esse número é um dado, né, que é baseado numa pesquisa que a AMB fez sobre o uso da justiça no Brasil. E aí nós lançamos a campanha Não Deixe o Judiciário Parar, que é exatamente para focar nesses agentes que estão utilizando indevidamente o sistema de justiça para que eles implementem políticas de conciliação, políticas de não violação de direitos, políticas preventivas, porque depois que o processo entra, ele começa a causar um duplo efeito negativo. Primeiro, a violação do direito do cidadão. Segundo, é o próprio cidadão pagando por essa violação, porque isso é um custo para o orçamento judiciário que nós calculamos hoje em 61 bilhões, que é o que custa esses 40 milhões de processos que ingressam indevidamente no sistema. Então, o que nós queremos é propor, então, a esses agentes, sentar com esses segmentos, para que se criem políticas corporativas, políticas governamentais, que se reformule a legislação brasileira no sentido de dar mais efetividade ao judiciário e no sentido também de blindar o sistema judicial desse uso indevido. Isso não quer dizer que nós queremos trancar o acesso, ao contrário, nós queremos ampliar a acessibilidade da justiça, porque a justiça demorada é uma justiça inacessível, mesmo que o cidadão ingresse no juízo. O que nós queremos realmente é estancar essa constante violação mais quantificada de direitos que nós hoje testemunhamos na sociedade brasileira. O que tem que mudar? A lei brasileira tem que mudar, e aí é via Congresso, são medidas dentro do próprio judiciário que podem mudar isso. Aonde é que vocês vão fazer essa pressão para mudança e que com isso aí a gente consiga diminuir a demanda judicial, né, a judicialização no Brasil? Bom, nós temos alguns caminhos a percorrer, né? Alguns nós já podemos vislumbrar, que é a via legislativa, que é a instrumentalização do judiciário com uma legislação processual mais célere, mais racional, né, com uma redução da quantidade de recursos. Eu falo esses recursos laterais, que existem apenas para procrastinar os processos, para torná-los mais demorados, e também em relação à criação de uma política nacional, né, o que nós estamos propondo junto ao Conselho Nacional de Justiça, porque o Conselho Nacional de Justiça ele assume uma importância fundamental, porque é o órgão que dita as políticas para a justiça brasileira. Então nós estamos propondo ao mesmo tempo a criação de um núcleo de inteligência do litígio no Brasil junto ao Conselho Nacional de Justiça, que seria uma estrutura que permanentemente estaria estudando essa litigiosidade e emitindo diagnósticos para que possamos criar abordagens pontuais naqueles litígios massificados, com acompanhamento de uma abordagem através
do processo coletivo ao invés de ações individuais, processos que têm abrangência em toda a comunidade lesada e não somente aquela minoria que entra em juízo, que já serve para congestionar o sistema, mas um processo único que possa atender a toda essa demanda. Então, são medidas que são imprescindíveis e tem mais, né? No âmbito da execução fiscal, que hoje é a maior quantidade de processos no Brasil, aqui no Distrito Federal chega a 71% dos processos, esse nós temos que reformular completamente a abordagem dentro do Poder Judiciário. É importante, primeiro, desjudicializar a execução fiscal, criar instrumentos modernos de cobrança dos tributos que não acarretem ainda mais encargos para o poder público, que é o que está acontecendo. Além da dívida ativa da União, que hoje chega a mais de 300 bilhões, que se fosse arrecadado, resolveria o problema desse problema econômico que nós estamos vivendo das contas públicas. Quer dizer, além disso, além dessa dívida toda, a execução desses passivos acaba onerando ainda mais os cofres públicos. Isso nós temos que mudar no Brasil. Bom, só para você ter uma ideia, se estivessem abertos as sessões de protocolo dos tribunais, durante essa entrevista, mais de 70 processos teriam ingressado nos tribunais brasileiros durante esses últimos 6, 7 minutos que estamos conversando com João Ricardo Costa, presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. O senhor é gaúcho, conhece bem a situação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é isso, tudo que nós estamos falando em nível de Brasil, é levado ao cubo, né? Porque a gente está, na verdade, nós somos o estado que mais demanda a justiça, né? Exatamente. Nós temos aí um problema bastante preocupante no nosso estado. É um problema que envolve não só uma questão econômica, mas uma vontade política de resolver. Hoje, essa luta do estado do Rio Grande do Sul é uma luta de todos os estados da federação. Nós temos uma política tributária no Brasil muito concentrada e isso tem prejudicado não só o estado do Rio Grande do Sul, mas prejudica toda a democracia brasileira, porque há uma concentração muito grande de recursos arrecadados em Brasília e essa concentração ela acaba prejudicando no desenvolvimento do país, inclusive no próprio controle da aplicação desses recursos orçamentários, porque os valores, quanto mais descentralizados, mais fiscalização da sociedade tem, né, Diego? Tá bem. Só para fechar, retornando aquele número, 60 bilhões é o custo disso tudo, seriam economizados se tivéssemos essa modificação na legislação brasileira, essa possibilidade de ampliação do número de acordos, a facilitação dos acordos. Esse é o número. Esse é um valor que é tirado do Justiça em Números, que é um levantamento estatístico anual do Conselho Nacional de Justiça, que é feito há 8 anos, e esse levantamento anual, ele apura em cada tribunal brasileiro o custo de cada processo, né? Cada estado tem um valor distinto, mas a média nacional chega a R$ 1.500, mais ou menos, o último dado era nesse patamar, e é baseado nessa média nacional é que nós estamos fazendo esse cálculo. Obrigado ao senhor, o processômetro, que também tem o impostômetro, mas o processômetro está à disposição, portanto, na página da AMB, na internet. Você pode entrar pelo site da Associação de Magistrados do Brasil ou pela página do movimento Não Deixe o Judiciário Parar. Não Deixe o Judiciário Parar. São duas páginas onde você pode acessar a atualização a cada 5 segundos de um novo processo. João Ricardo Costa, presidente da AMB, obrigado ao senhor, parabéns pela iniciativa. Eu que agradeço, Felipe. Um abraço.